a entrada do Ford. Então. Bom, então vamos iniciar aí, né? Boa noite aí, Clécio, né? Vou deixar aí gravado aí, né? Pra não só poder você rever, mas os demais colegas aí que não podem ver, assistir aí, né? Deve estar estranhando aí porque apareceu um outro rosto aí, né? Não sei se o Guilherme chegou a falar com vocês aí, que ele saiu, né? Inclusive voltou e retornou aí para Rio Verde aí, né? Ele tá morando aí em Rio Verde agora, né? Está arrumou uma oportunidade aí de trabalho para ele aí. Aí eu estou substituindo ele aí agora no restante do curso, né? Eu vi aqui as aulas dele gravadas aqui. Ele abordou um pouco sobre a máquina, né? A máquina CNC, como é que faz a preparação, como funciona, né? É, bom, eu quero mostrar aqui alguma coisa um pouco diferente. Quero mostrar aqui como é a base, né? Não como funciona o CNC em si, mas a base dele, né? Em que ele se baseia, qual que é ali o nível em que minha máquina CNC funciona, né? Que é por sistema de coordenadas, né? Então ele se baseia por algumas funções que é próprio da máquina. Cada máquina tem uma função própria ali, né? Como por exemplo, carrossel de ferramenta, né? Algumas coisas ali peculiares da própria máquina. E algumas são chamadas universais. Qualquer máquina vai estar presente, como sentido de giro, se é horário anti-horário, se tratar de um torno, né? Nível de avanço, aí uma função especial também como nível de avanço, de velocidade de rotação, enfim, alguns parâmetros aí são ditos universais. E a parte de localização que ainda depende mesmo, meu XYZ eu tenho que fazer as referências, né, o chamado zero máquina, zero peça, enfim. E além disso, eu vou mostrar para vocês que além da programação no meu CNC, que eu posso fazer ele manualmente ou fazer através de um desenho, né? Um desenho ali eu insiro no meu CNC e então ele já reconhece ali as coordenadas e o que deve fazer ali. A gente também pode simular esse processo de usinagem ou fresamento é, por um software, né? Então a gente tem alguns softwares no mercado aí. Vou até mostrar um aqui pelo SolidWorks. SolidWorks tem uma função que consegue simular. Não é uma máquina real, mas ele faz como se fosse uma preparação simulada ali didática de como é um processo de torno e corte, certo? Bom, e além disso, tem outros programas aí que, ainda se eu pudesse, ainda eu vou tentar mostrar para vocês que ele simula, a gente tem o Edcam, que é da própria fabricante aí do SolidWorks, que é o Edcam, é uma máquina que é um software que simula as principais fabricantes de CNC, e ele simula mesmo a máquina real, como se você tivesse de fato fresando ali ou usinando uma peça qualquer numa determinada máquina. Além disso, a gente também tem um similar, que é o da Siemens, né? Que também faz a mesma simulação. Bom, então, vou mostrar aqui para vocês qualquer coisa aí, Clécio, você pode me interromper aí, se tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, certo? Pode só falar, tá bom? Beleza. Agora. Bom, pessoal, aí né, eu tenho um exemplo, novamente o Guilherme deve ter falado aí, é um torno, né? É um torno CNC, onde eu tenho aí a parte da máquina e o corpo da máquina, que é onde realmente eu faço o processo aqui do torno, né? É que o carrossel de ferramentas, né? Então, para cada processo, vou utilizar um tipo de ferramenta diferente, né? Então, uma, uma ferramenta para fazer um desbaste, uma para fazer o acabamento, e uma para fazer por exemplo, fazer um chanfro, outra para fazer um sangramento, a outra para fazer canal interno, enfim, cada um com uma especificidade, né? Então, posso ter N ferramentas aí. Aí vai variar de máquina para máquina, né? Aqui é um exemplo de programação CNC. Então, aqui a gente tem um cabeçalho, primeira linha é sempre, ou as primeiras linhas sempre um cabeçalho do meu programa, e onde inicia por N aqui é de fato meu programa CNC, como o meu CNC reconhece ali como deve ser feita uma determinada peça. Então, aqui é o número da linha, sempre conta de 10 em 10, né? Então, a primeira linha G00, Z100T1. Então, cada letra aqui, né? Cada letra e uma coordenada
representa aqui uma função que é específico da máquina. Geralmente Z e X, né, é a referência para torno, né? Então, aqui não se considera o eixo Y, só o eixo X, né, que é para cima e para baixo, o eixo Z que é para frente e para trás. A gente não considera o eixo Y aqui, porque já que é uma máquina que está em rotação, né, então como fala, é coordenada cilíndrica, né? Então é X e Z, não tem, no caso aqui não tem Y, né? Só no caso, por exemplo, de uma fresa, que aí ele movimenta nos três eixos, aí eu vou ter então a inclusão do eixo Y. Então, toda programação em torno CNC, é basicamente as coordenadas Z e X. E as outras são próprias da minha máquina aqui. A gente vai ver cada uma delas aí. Bom, então a base, né, o que minha máquina entende, né, além daquelas funções, é a coordenada. Então ela se referencia através de uma trajetória definida no programa, pode ser manual ou pelo programa ali que o meu CNC faz a leitura do meu desenho e ele automaticamente vamos dizer assim, plota os pontos onde eu tenho que fazer né, ele, vamos dizer assim, vamos supor que eu quero desenhar essa peça aqui, ele vai plotar os pontos e o meu CNC vai fazer, então, automaticamente essa programação. A gente só vai fazer um ajuste ou outro manual, mas o restante faz tudo automaticamente. Então, para isso, a minha máquina precisa se orientar. Então, ela utiliza o sistema de coordenadas, né? E ela vai depender do meu tipo de máquina. Então, para determinar a posição e direção, ela vai utilizar a regra da mão direita, que é isso aqui, né, que a gente coloca ali, né, que é o X, né, ou X, Y, Z, né, então é a regra da mão direita. E onde a gente, na máquina, como a gente faz essa regra da mão direita? O eixo Z é no sentido do eixo árvore, né, por isso que coloca Z e X, e o Y, por exemplo, num torno a gente desconsidera, né, então fica só X e Z, né. Bom, então toda máquina aqui, ó, ela vai ter, né, uma coordenada própria, né? Então vai variar de máquina para máquina e ela vai ter o seu sistema de coordenada próprio. Bom, a gente vai ver depois aí, pessoal, que tem os chamados o zero peça e o zero máquina. A, a minha ferramenta ali, o meu CNC, ele primeiro para orientar geral, ele considera o zero máquina, que é o padrão que vem de fabricante. Então, meu fabricante, ele elege ali, ele programa um ponto que chama de zero máquina, que é onde vai ser o meu ponto de origem da máquina. E toda peça que é fabricada, você vai setar, né? Você vai mudar o seu zero peça. Então, o zero peça vai considerar a origem, para saber onde a ferramenta tem que fazer os movimentos. Então, por exemplo, essas peças aí, geralmente, por exemplo, aqui, ó, X e Z, né? Então, vai por coordenadas. Então, por exemplo, esse ponto A, ele está na coordenada X, coordenadas eixo X e Y, né? X vai ser 1, então X aqui é 1, e Y aqui, ó, vai ser 6, né? Lá, ó, 6. A B está na 4, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou contar aqui, né? 1, 2, 3, 4. E 6 também. A C está na 4, também está no 4 e 5. Agora eu vou descer mais um aqui, fica 5. E aqui também é 4, 5, 6 e também na coordenada Y5. Considerando o eixo X, Z, então minha coordenada está no ponto 2 e 0, né? Então aqui, ó, 1, 2, não, aqui, ó, 0, 1, 2 e Z 0. A B está na coordenada 2, Y3, né? Então 0, 1, 2, 3, então 2 e 3. C está na 1 e 3, então diminui 1 aqui, está 1 e 3, está na mesma coordenada em Z. E a D, vão continuar em 1 aqui em X e vou andar 5 em Z. Tá? Então é dessa forma que se plota, por exemplo, os pontos do meu sistema de coordenadas do meu CNC. Então, com isso, a minha ferramenta, ela vai então fazer as coordenadas. Ela pode trabalhar tanto com coordenadas no raio, considerando o raio da minha peça, óbvio, considerando uma peça cilíndrica, ou no diâmetro. Se for no diâmetro, vai ter uma medida, se for no raio uma medida, no diâmetro, outra medida. Então, também tem que considerar onde está a minha peça. Se minha peça está num eixo acima aqui, considerado negativo,
ou no eixo abaixo que está considerado no eixo negativo, ou positivo. Aqui está positivo, né? Está o x e o z para um lado aqui positivo, no outro em cima está negativo. Bom, geralmente tem duas formas de orientação, de posicionamento. Eu tenho um chamado posicionamento absoluto, que ele sempre vai pegar em relação ao meu zero, no caso zero peça. O zero peça, então ele sempre vai se orientar pelo zero peça. Então todo ponto que ele plotar, ele vai pegar como referência o zero peça. Então zero peça um ponto, zero peça outro ponto, zero peça outro ponto, zero peça outro ponto. No incremental não, ele sempre vai pegando o anterior. Então aí por isso que ele relaciona no meu zero peça, não no meu zero máquina, né? Então, meu zero peça, ele vai pegando ali e incrementando. Então, sempre o meu ponto anterior, na verdade, não é nem com relação ao zero peça, em relação ao ponto anterior. Sempre meu ponto anterior vai ser a origem. Então, esse meu primeiro ponto aqui é 2, 3 em relação à origem. O próximo ponto é 5, 8 em relação ao ponto anterior e não com relação à origem. Então, eu andei 3, ó. Então, é incremental, por isso que se chama de incremental. O primeiro ponto, 2, 3, eu andei em relação à origem. Então, andei 2 em relação a x e 3 em relação a y. O próximo ponto é 5, 8. Para atingir o ponto de coordenada x, y e coordenada y 8, então eu vou andar 3 em direção a x e mais y e 5 em direção a y. Então eu tenho 3, 5, vou chegar no ponto 5, 8. Então eu vou incrementar. E o próximo ponto, por exemplo, o ponto, sei lá, 3 aqui, né? 4, 4 e 2. Então eu vou andar 4 que vão dar um para cá e mais 2 aqui. Aí eu ploto um ponto que está mais ou menos ali. Então aqui, né, por exemplo, para andar esses pontos, né, de A até R, eu tenho coordenadas absolutas e incrementais. Vendo que tem uma diferençazinha. Então, por exemplo, o ponto A, vamos achar o ponto A está aqui, ó. Então ele é 30 em x e menos 30 em y. Bom, aí a outra absoluta é B. Então, ponto B está aqui, ó, é menos 30 e 30. Então, é sempre com relação à minha origem. A outra é incremental. Então, eu vou iniciar de 30 menos 30. Aí, para eu andar em X aqui, eu vou andar, então, mais 30 aqui, 30 aqui e mais 30 aqui, né? 30 aqui fica 60. Então, vai sempre incrementando até eu chegar no meu próximo ponto. Então, é sempre a minha origem vira o meu próximo ponto. Se eu andei daqui para cá, né, desse ponto de origem até o A, aí agora eu quero de A para B, a minha origem não é mais aqui, a minha origem é em A. Eu tenho que saber quanto que eu vou andar então para chegar em B. Então é menos 30, menos 30. Então no incremental eu sempre vou mudando o meu ponto de origem, né? Então antes começava no origem, sempre vai ser aqui. E a absoluta, minha origem é fixa. Minha origem nunca, vamos dizer assim, minha origem nunca sai do lugar, é sempre no 0, 0. Então ela nunca vai mudar, sempre vai estar naquele ponto. São duas formas, pessoal, de chegar no mesmo resultado. Não é qual que é o mais certo. Depende da familiaridade, depende também como você se organiza. Tem gente que gosta de considerar o zero máquina, né? Outros gostam de ir no incremental. Então, depende, como diz, é o gosto do freguês, né? Cada um aí vai ter um seu jeito, né? Sua forma de trabalhar. Bom, então como eu falei, né, a gente então tem os pontos de origem e a referência, né? A gente tem o primeiro que é os... Pode falar, Cleiton. No momento presencial, nós passou por esse assunto aí também. Passou? Passou Ah, sim. então tô chovendo uma olhada de vocês aí, ui. Mas vai relembrando, é bom É também, né? bom? Porque Ah, mas não, mas se quiser também eu posso dar dando outros exemplos aí, que é bom dar uma revisada, né? Porque eu tô só positivo. dando uma repaginada, só uma frescada mesmo aí, que aí depois eu Foi quero passar só uma simulaçãozinha rápida para vocês aí. Para você que existe também, não sei se o professor chegou a mostrar, né? Porque já tem um CNC, vocês vão fazer no real, né? Aqui, como eu não tenho a máquina real, eu vou fazer no simulado, né? positivo, tranquilo. Bom, continuando aí, pessoal, aí a gente tem o zero máquina, né? Então, ele é fabricante, determina a minha origem de sistema, o zero peça, né? Então, aí o programador determina, então ele pode ser no começo da peça ou uma peça que ele queira colocar como zero peça. Também o zero peça é determinado aí pelo programador, né? Já meu zero máquina não.
é meu fabricante que determina, então mesmo se eu, vamos dizer assim, resetar o meu CNC, como diz, aos padrões de fábrica, esse zero máquina tá na memória, então eu não consigo mudar ele em hipótese nenhuma, né? E o ponto de referência, que é aquele determinado pelo fabricante, qual se realiza a sincronização do sistema. Então, é aquele também, aqueles série de pontos, como dizer assim, que eu vou calibrar o meu sistema, onde é os pontos ali de referência que ele se localiza, né? Tanto com relação à peça, né, que eu estou ali usinando, ou torneando, ou também como o meu carrossel de peças ali, como minha ferramenta movimenta também ali no, dependendo também dos graus de liberdade que ela tem, né? Então, ali, esses pontos é uma forma deles se orientar ali dentro daquele volume ali de referência. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, o ponto zero da máquina. Então, posso definir, né, o eixo X é positivo para um lado ou para o outro. Então, eu tenho meu zero máquina, meu zero peça. Meu zero peça, então, determina onde quer que seja, comece. Né, então, aqui no caso, para um torno, aqui no caso, para um CNC, né? Que eu tenho um exemplo de torneamento, ó, por exemplo, eu determinei que meu zero peça é lá vamos dizer, do outro lado, né? Não está aqui na minha castanha, vamos assim dizer, né? Está lá no meu, vamos dizer, considerar o final da minha peça, né? Então eu tenho esse cilindro aí com 25, 30 e 40 de diâmetro e eu quero usinar para ficar dessa forma, escalonado aqui, né? Então, no diâmetro de 25 eu quero que ele tenha uma comprimento de 20, no de 30, 15 e no de 40 eu quero que ele tenha um comprimento de 35 aqui, né? Então, eu só vou ter que referenciar meus pontos, né? Então, eu considero que o meu ponto A aqui é 0, 0. O B aqui eu considero 25, 0. O C eu tenho 25 menos 20, né? Então, indo contra o eixo Z, né? Então, é 25 menos 20. O D é 30, 20. O E é 30 menos 35. O F é 40 menos 35, o G é 40 menos 60 e o H é 0 menos 60. Ou seja, o H ali determina o meu ponto de sangria desse meu cilindro, né? Eu corto ali, sai da peça, eu tenho minha peça feita ali, né? No torneamento. Aqui eu tenho para o meu uma peça fresada, então eu considero um canto ali, né, da minha aresta o ponto zero. Então aqui eu considero o A 000, o B aqui 150, 00. O C 150, 70, 0. Aqui então eu vou andar 20, né? Que eu tenho um raio de 20 aqui, então eu vou andar 20 aqui para trás, então é 100, 130. 130, né? 90, 0. O E é 100 perdão, o E é 10, né? Então é 150 menos 10. É 150 menos 140, né? Que dá 10. Aí é 10, 90, 0. Aí eu ando aqui, 45 vai dar F. Meu F é 0, 70, 0, né? Então eu tenho 30, 60 com mais 10, 70, 0. O G é um furo aqui que então está centrado em 50, 30, 0. O H é um 50, 60, 0. E o J é um furo maior de 15, que é 85, 50 mais 35, 45 e 0. Aí o diâmetro é especificado, aí vai ser a broca, né? O que muda aqui é o diâmetro da broca, não é que a broca fazer o furo, e depende do tamanho do meu furo. O furo é vazado, então vai em toda a espessura aqui que é de 20, ou dependendo do tamanho do meu furo, entre 0 e menor que 20 aí, né? Bom, então o programa CNC, né, ele vai ser uma linguagem, uma codificação numa linguagem específica, então ela vai ter instruções, comandos, né, dimensões e funções auxiliares para poder fabricar a peça conforme estabelecido em um desenho. Então, pessoal, é indispensável ter os conhecimentos, né, matemáticos e tecnológicos, né? Nenhuma matemática complexa e tecnológica, né, pessoal, porque ali eu estou lidando com instruções, então você tem que ter uma certa noção de lógica, né? Também não é uma lógica de programação, o pessoal da área de TI, não, longe disso, é mais uma lógica ali de entender mais ou menos como a peça, como minha ferramenta ali vai se posicionar para poder fazer uma peça. É vislumbrar como ela vai ser fabricada, né?
Eu também tenho que conhecer as características da máquina CNC, vai variar, né? Mesmo numa mesma fabricante, por exemplo, uma Home vai ter, as máquinas vão ter suas características próprias. E essa linguagem da programação CNC, ela é regida pela norma internacional, a ISO 6983. Então, pessoal, a gente tem duas formas de fazer uma programação. A gente tem uma programação manual, né? Então, a gente faz um desenho manual ali da minha peça, né? Então, eu faço um desenho 2D e eu mesmo, né, já tendo uma noção de como funciona o meu torno, minha fresa CNC, eu já faço uma programação ali manual. Eu vou ajustar uma coisa ou outra para sair conforme planejado. Aí eu jogo ali aquela programação e já sai ali a minha peça. A outra forma, que hoje está muito mais utilizada, até porque é uma forma também utilizada atualmente, é a programação CAD/CAM, que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro, o que a gente faz? A gente faz uma concepção do produto, então a gente cria um protótipo virtual, por exemplo, cria um modelo 3D utilizando um programa, pode ser um Inventor, um SolidWorks. Fiz o meu modelo, então agora dentro do meu programa aí, ele tem uma etapa de fabricação. Então vamos dizer assim, ele tem uma espécie de máquina CNC embutida no meu SolidWorks. Então ali eu consigo fazer então uma espécie de ensaio sobre como vai ser fabricada essa peça. Então eu vou saber, eu sei mais ou menos qual que é, por exemplo, o bruto ali, né? Qual que é a peça que eu vou precisar inicialmente para fazer aquela fresa ou torno. Então, eu vou ver quais são as máquinas, ferramentas, os dispositivos e os parâmetros de corte e estratégia. Dependendo, pessoal, isso faz tudo até automático. Vou mostrar para vocês que é praticamente automático tudo isso aí. Então, ele vai analisar, então, toda a parte construtiva ali, onde é furo, onde tem a parte de fresa, onde tem chanfro, onde tem canto ali. Ele vai analisar tudo e já vai dar todos os parâmetros. Então, qual o parâmetro de corte, como vai ser feito, como vai ser retirado. E com isso já gera todo o programa pronto. Então, praticamente ali já faz tudo automaticamente. Com esse programa feito, eu posso jogar ele já direto no CNC. É só ajustar mais alguns parâmetros ali, né? O que chama de pós-processador, né? Então, ele corrige certos parâmetros para a máquina específica que eu vou fazer aquela peça. Então agora sai o meu programa propriamente dito no meu CNC e por fim faz a máquina. Isso aqui, pessoal, é uma das formas hoje mais utilizadas na indústria, se não já é a mais utilizada. Porque isso aqui depende muito da experiência do operador, né? Então o operador tem que ser extremamente experiente. E aqui não, aqui se você já tem uma noção de desenho, não precisa também ser nenhum doutor, nenhum expert na área de CNC, você já consegue ter uma noção de como ele vai ser fabricado. Então aqui ele já sai praticamente pronto, você só vai ajustar uma coisa ou outra. Muito mais rápido aqui, pessoal. Apesar de parecer que tem muito mais passos, né? Muito mais etapas a se fazer, mas na questão de tempo, isso aqui se resolve muito mais rápido que na programação manual. E mesmo na programação manual, pode ser que em um momento, dependendo da complexidade da peça, você deixe passar despercebido ali um detalhe ou outro. Aí alguma coisa da peça ali não sai conforme o desenho, aí você tem que descobrir o que que é. Ah, o que que é? Ah, é um chanfro ali, é uma sangria, é um furo ali interno, vai fazer uma rosca ali em algum ponto específico da peça. Aí acaba dando dessas falhas, né? Por mais que a gente tenha experiência, né? Por mais que a gente tenha ali uma expertise, não sempre passa alguma coisa. Aqui não. Aqui se você faz o desenho completinho, com todas as cotas, tudo bem definido, o programa já sai praticamente automático. Aí foi o que eu falei, né? Da programação manual com a CAD/CAM, né? Então, eu tenho na manual maior possibilidade de erros, enquanto na programação CAD/CAM tem uma menor influência do programador, né? Bom, e falando do programa CNC em si, né? Então, ele tem uma identificação, um cabeçalho, os dados da ferramenta, né? As ferramentas que eu tenho disponível no meu carrossel ali de ferramenta, uma aproximação e usinagem do perfil da peça. Então, meu próprio CNC, ele faz uma espécie de ensaio ali, né? Que ele vai fazer. Então, ele não necessariamente começa a usinar ali, ele vai fazendo um perfil.
depois ele, de fato, ele usina, né? Então, primeiro ele faz uma aproximação ali, meio que para determinar, meio que ele mesmo determina uns pontos chaves dele ali, e depois, de fato, ele usina a peça, depois finaliza o programa. Bom, dentro do meu CNC, eu vou ter, então, algumas funções que é próprias ali, né? Então, D é o diâmetro da ferramenta, F é a velocidade de avanço da ferramenta, o G que é o que mais tem presente, né? São as funções guidance, né? De operação. Tem um comprimento da ferramenta, o centro de arco no eixo X, o J é o centro de arco no eixo Y, K no eixo Z, M são os códigos M, ou funções de miscelânea, que é de preparação da minha ferramenta para a operação, e N onde numera as linhas do programa. A letra O é o número do programa, então geralmente num programa ali é no início, cabeçalho. Pode ser que para fazer uma peça complexa eu possa inserir N programas ali, então N códigos CNC, né? A gente tem o R, que é o raio de arcos de circunferência, então eu vou trabalhar compensando o raio. O S é a rotação do meu eixo árvore. T, onde eu vou selecionar a ferramenta. E X, né, é as coordenadas, então nos X, Y e Z. Bom, então os números, né, pessoal, quando associados, eles indicam velocidade de avanço ou avanço da ferramenta, o tipo de função guidance, que é a G, de função miscelânea, as medidas ou coordenadas, que está relacionado a X, Y, Z, I, J, K, R, H e D, o de número do programa de CNC, a rotação do eixo árvore e o número de ferramentas endereçadas no magazine. Então, aqui eu tenho os principais códigos de miscelânea para o centro de usinagem. Então, eles são de controle e também pode variar conforme o tipo de máquina do fabricante. Então, M00, eu tenho uma parada do programa, então ele aguarda um start para continuar. O M03, ele aciona o eixo árvore no sentido horário, o outro é no sentido anti-horário. O 5 desliga eixo árvore. O 6 habilita a troca de ferramenta. O 8 aciona fluido refrigerante. O M09 desliga o fluido refrigerante. O M30 determina fim de programa. E o M9899 eu tenho uma chamada, no caso 98, e 99 determina o fim de subprograma. Isso, como eu falei, tem vários. Quando eu tenho um programa grande, eu tenho vários subprogramas dentro desse programa maior. Então aí eu tenho ou quando eu chamo ou quando eu faço o fim aí. Então aí eu tenho algumas funções do código G, né? Então eu tenho 0001, 00 para interpolação linear com avanço rápido, o G01 para programado, o G02 é para interpolação circular no sentido horário, 03 para anti-horário, o G04 é para tempo de espera, o 17, o 18 e o 19, então o 17 é para trabalhar no plano XY, o 18 no plano XZ e o G19 no plano YZ, o G20 se eu trabalho ele em polegada, o 21 para milímetro. O G40 eu cancelo uma compensação automática do raio da ferramenta. O G41 eu compenso o raio da ferramenta à esquerda ou o G42 à direita. É quando a minha ferramenta está deslocada para um lado ou para o outro, né? Então, nesse caso aqui está virado para a esquerda, e nesse caso aqui está virado para a direita. Então, eu preciso saber por onde, qual o sentido, né? Pode ser que eu venha aqui e faça isso, e tem uma hora que eu faça assim de corte. Então, eu tenho que saber, né, para fazer essa compensação. A 43 eu compenso o comprimento da ferramenta. O 49 eu cancelo essa compensação automática. O G54 a 59 é o zero pass. O G90 é quando eu quero trabalhar em coordenadas absolutas, o G91 em incrementais. O G94 eu estabeleço o avanço da ferramenta em milímetros por minuto e o G95 em milímetros por rotação. O G96 é velocidade de corte constante e o G97 quer dizer que eu considero rotação constante se eu estiver lidando com um torneamento. Bom, eu tenho as funções modais, né, que são aquelas que permanecem ativas até que sejam substituídas por uma outra função, e as não modais são aquelas que não ficam memorizadas e não atuantes. Bom, aqui eu tenho um exemplo, pessoal, de um avanço linear rápido, que é a função G00. Então, ele é utilizado para posicionar a ferramenta com os eixos se movimentando na maior velocidade fornecida pela máquina. Então, se não vai operar nenhuma coisa entre um ponto e outro, eu faço um avanço rápido, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero fazer um avanço rápido da origem até esse ponto aqui, que é o x50,
Z100. Então, ao invés de fazer uma coisa bem lenta, você pode fazer um avanço mais rápido possível. Eu quero que inicie aqui. Pronto. O próximo agora é Z150, né? Enquanto não tiver nada que desliga aqui, quer dizer que vai fazer avanço rápido. Então, avanço rápido aqui, avanço rápido aqui, avanço rápido aqui. Até que seja uma função que permanece ativa até que seja substituído por uma outra função. Então, não tem necessidade, por exemplo, de eu falar, eu quero um avanço rápido desse ponto para o outro. Precisa ficar colocando G00 aqui? Não, é redundante. Ah, o CNC aqui ou o turno, ele vai entender da mesma forma. Então, você não precisa ficar repetindo a mesma aqui. Ele só vai interromper se você tiver alguma coisa diferente aqui, que interrompa. A gente tem, então, um avanço linear com velocidade programada, né? Então, eu tenho um avanço rápido, depois ele vai com a velocidade programada aqui, depois ele continua com essa velocidade programada até vir uma outra função interromper ela, né? Ela tem a interpolação circular horária, né? Então, onde eu faço a ferramenta com arco de referência programado pelo parâmetro R. Então, quando eu utilizo ela, eu preciso estabelecer, além das coordenadas, qual que é o raio, né? Um raio aqui para poder executar e qual que é o meu avanço. Então, eu preciso saber, né? Tanto um quanto o outro e também as minhas coordenadas. Então, isso tanto para o sentido horário quanto para o sentido anti-horário. Eu tenho tempo de permanência, né? Então, é necessário paralisar a execução por um determinado tempo, né? Então, em alguns momentos você paralisa ali por algum motivo. Aí você estabelece G04, X e o tanto de segundo, ou P em milésimo de segundo. Então, aqui eu coloco o tanto que eu quero parar, né? Bom, em centro de usinagem aí, né, pessoal, tem um plano de trabalho, que é o G1, G18, G19. Então, para fazer esse correto cálculo dessas interpolações circulares, então eu preciso importante que o comando da máquina conheça o plano no qual a usinagem está sendo efetuada, né? Então, se é o G17 é o plano XY, no 18 é o plano XZ e no 19 o plano YZ. Então, eu tenho que estabelecer o meu plano de trabalho, considerando um centro de usinagem. Eu tenho a compensação do raio de ferramenta, né? Então, é usado em centro de usinagem, permite então que esse raio da ferramenta possa variar sem necessidade de modificar o programa, né? A aplicação é apenas em ferramentas que então, tem corte na periferia, como fresas de topo e fresas frontais, né? Então é quando eu tenho geralmente é em fresa mesmo, em torno não se usa, porque é pontual, né? Aqui então eu tenho várias faces de corte, então eu tenho que compensar, no caso, o raio da minha ferramenta, né? Porque tem uma certa circunferência, eu tenho que compensar ou não esse raio da minha ferramenta. Se não, dependendo da minha programação, se eu não compensar, a minha peça vai sair fora da medida, né? Fora daquilo que é programado. Então, por exemplo, brocas, né? No caso, brocas, largadores, barras de mandrilar e machos não usam, né, compensação do raio de ferramenta, né? O G40, então, ele desliga, né? O G41 ele ativa essa compensação e o G42 ele ativa para o lado direito e o 41 pelo esquerdo. Aqui eu tenho um exemplo, né, de compensação. Eu vou só. O código H aqui, né, pessoal, com relação ao número da torre, isso é para quando tem uma ampla variedade, por exemplo, numa torre porta-ferramenta, né? Tem o meu sistema de coordenadas, né, que é absoluto ou incremental. O G94, que é velocidade de avanço em milímetro por minuto ou polegada por minuto, e o G95 é milímetro por rotação ou polegada por rotação, aqui usado em torno CNC e aqui em fresa CNC, né? Então, aqui, pessoal, eu tenho um exemplo, né, de um programa CNC. Então, é O, né, 0001. Então, por exemplo, usinagem de um molde, isso aqui eu posso escrever. Como se fosse um comentário. Meu, o meu compilador ali, né, o meu executor ali do programa passa batido isso aqui. Ele vai entender essas codificações aqui, né? E dentro de um programa principal, como eu falei, você pode ter um subprograma.
Então, no momento, posso falar aqui, ó, P10 é 1030. Então, aqui eu tenho um subprograma. Esse subprograma chama esse aqui, ó, que é um subprograma. Então, eu tenho uma usinagem de cavidade. Então, posso colocar um outro programa aqui para ser executado. E aqui tem um macetezinho, ó. Então, por exemplo, é 1000, quer dizer que os dois primeiros dígitos aqui é quantas vezes que eu quero que o programa seja executado. Então, esse programa aqui ele vai ser executado 10 vezes. Ou posso ser executado N vezes aí. Vai depender de como a minha máquina, tanto ela comporta aí, né? Posso colocar o ciclo fixo, né? Algumas funções, como quebra-cavaco, né? Então, por exemplo, está fazendo um processo de furação, não tem como ficar indefinidamente fazendo a furação. Pode ser que o cavaco ali não seja removido. Então, tem que fazer um movimento de vai e vem ali para poder, então, retirar cavaco, né? Para poder fazer a quebra desse cavaco. Vai, fura um pouco, vai, fura um outro pouco, até fazer o furo total, né? Então, isso é necessário, por exemplo, se eu estiver lidando com peças mais com espessuras maiores, né? Aqui eu tenho exemplo, ó, um furo, né? Um furo escariado, né? Aqui um outro exemplo, para uma peça triangular aí. Parametrização, né, pessoal? Onde eu posso estar utilizando fórmulas aí, fórmulas matemáticas, onde eu tenho também funções condicionais. Então, é uma programação dependendo até bem complexa. Mas aqui, pessoal, vocês vão ter noção, vocês vão ser exímios, né? Uma vez que hoje, como eu falei, hoje fazer o desenho da peça é muito mais rápido, muito mais fácil. Aqui mesmo é dependendo da complexidade se usa. Ao contrário, não tem necessidade, né? Os parâmetros de corte, né, que é o πdn sobre 1000, né, que é a velocidade de corte, ou eu isolo esse n aqui, então eu tenho a velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes d, onde vc é a velocidade de corte. O D é o diâmetro da minha ferramenta e N é a rotação da minha ferramenta. Aqui para a fresa, né, que é a velocidade de avanço, então FZ é o avanço por aresta de corte, o Z é o número de arestas de corte da minha ferramenta, então tem que saber o tanto que ela tem aí de ferramenta de aresta de corte, e N aí é a minha rotação, né? Eu tenho um exemplo, né, de uma programação em torno, aqui eu tenho, por exemplo, de fresa, né? Então ali eu tenho uma fresa de topo de 10, aí eu tenho duas arestas de corte, aí eu tenho minha velocidade de corte 100 metros por minuto, e o meu avanço de 0,2, aí então eu determino qual a rotação que essa minha fresa vai operar. Então a velocidade de corte aqui é de 100, o 1000 é constante, o π também é constante, o d é 10. Então aqui eu tenho 3.200. A velocidade aqui então, eu preciso do FV, 0,2, do Z, que é o número de arestas de corte, vezes a rotação. Então, velocidade aqui vai ser 1.280 milímetros por minuto. Eu ajusto isso aqui, ó. Então, onde vai ser meu F é 1.280 e a rotação aqui, ó, que é no S, 3.200. O restante aqui é pontos de referência onde minha peça vai ter que passar para poder, por exemplo, fazer esse perfil de peça aqui, conforme a minha fresa. No caso aqui, eu estou lidando com uma fresa de topo de 10 milímetros de diâmetro. Se fosse uma fresa com outro de topo de outro tamanho, mudaria esses parâmetros aqui, né? Então, pronto. Tá vendo? Então, aqui é o ponto A, ponto B, ponto C, tá vendo? Praticamente, os pontos estão aqui, e aqui são praticamente funções aí de, vamos dizer assim, próprias da minha máquina, né? Então, torre ferramenta, M06, G54 são as funções de miscelânea e o guidance, né? Que é o que mais tem aí. Ok? Então, uma dúvida aí, Clécio? Uma dúvida, um questionamento? Ó, aqui é basicamente o que nós está passando lá no momento presencial, entendeu? Não, ótimo. Aqui então foi só para dar uma revisada rápida aí. Sempre bom aí para. E vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui o SolidWorks. Tem um exemplo aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Demorar um pouquinho aí, mas ele abre. Só ver se eu acho o arquivo aqui, velho. Rapidinho. Só ver se eu acho ele aqui.
Só aguardar aqui que a gente abre o programinha aí. Beleza, aguardando. Beleza. Abriu aí. Então vamos lá. Pensei que tem esses dois aqui. Então aqui, pessoal, tem essa peça que é a mesma lá da SAP 2, né? Então o que que a gente sabe lá da SAP 2? Ó? Só para mostrar para vocês aí. Então, aqui, ó, situação de aprendizagem. Então é essa peça aqui, né? Então, olha lá. O que que eu sei aqui? Eu tenho essas dimensões, né? Uma peça com essa espessura de 15 e os sobressaltos aqui de 20, com esse perfil, né? E essas devidas dimensões. Então eu faço toda essa minha peça projetada aqui no SolidWorks, né? É o que que a gente faz. Então vamos olhar aqui o projeto e ver o que que ele fala aqui do bruto, ó. A dimensão do bruto, que é a peça pela qual eu vou iniciar a fazer o processo, ela tem dimensão de 52 por 52 por 20, ou seja, já tem o mesmo tamanho, né? Até praticamente fazer os desgastes aqui e tirar aqui, né, nesse meio aqui. Então, já sei mais ou menos como é que eu vou fazer. Aí, como é que, por exemplo, o meu SolidWorks trabalha? Eu vou vir aqui, ó, que é o SolidWorks CAM. Primeira coisa que eu faço aqui, então, é definir a máquina, né? Eu defino a máquina, depois eu defino o meu sistema de coordenadas, meu gerenciador de pés, vou extrair os recursos usináveis, vou gerar um caminho da ferramenta, vou simular. Vamos simular o caminho aqui, ó, só para a gente ter noção, ó, o que que ele vai fazer aqui, ó. Deixa eu pôr ele mais devagar aqui, olha lá, ó.
E se foi de compartilhar a tela aí, né, Clécio? Isso aí não adianta. Pois é, cara. Pronto, vou mostrando aí, ó. Aí eu simulei aí, né? Pronto, fiz aí, tá vendo que ele faz todo o processo, né? Então dá todos o passo a passo. Aí o que que ele me gera? Ele me gera um CNC aqui, ó. Vendo, ó? Ele me gera todo o programa. Aí Sim. o que que eu faço lá? Eu jogo esse programa todo lá no meu CNC. Eu faço uma espécie de pós-processamento. O que que seria isso? Seria só adequar esse código às condições da minha máquina. E isso ele já faz meio que também quase que automaticamente. Uma coisa ou outra que vai manual. Tá vendo? Ó? Então já até dá uma sugestão lá, fresa de contorno 2, tá vendo? Ele dá toda. Tá vendo? Ó? Então, hoje é bem mais prático, então é muito mais rápido você fazer o desenho do programa aqui, simular ele, ver como é que vai ficar e jogar lá no CNC. Então, hoje é isso que hoje é o que mais acontece na indústria. Então, você faz um projeto da minha peça aqui, né? Faz uma simulação no 3D aqui, né? Bom, então, essa é a minha mesma peça, ó. A mesma peça aqui, ó. Aí, então, eu faço né? E isso aqui é quase tudo automaticamente. O SolidWorks aqui, ele tem essa inteligência de ver quais são as faces, né? Então, ele entende que isso aqui tem que ser usinado, essa face aqui. Então, cada parte do meu desenho ali, da minha peça, ele entende como deve ser feito, como deve ser processado. Praticamente já é automático. Então, bem mais prático. Você viu aí, Clássico, como é que é? E deu para dar uma clareada aqui. Viu aí? Bom, é isso aí. Eu queria mais mostrar isso aí para vocês. Tem alguma dúvida aí, questionamento, Clássico? Cara, eu tenho um questionamento em relação a quando é que vai terminar essa matéria, as notas que não estão aparecendo na. Não, hoje eu até quero pedir desculpa para você e os demais colegas. O Ivan me repassou as notas aí, vou colocá-las ainda hoje, no mais tardar amanhã aí, certo? E fazer a atualização de correção aí, tá bom? É porque como repassou aí teve essa transição aí
de tutor, certo? Aí tive que organizar as salas, organizar umas coisas aqui, meus horários, agora tá tudo certo aqui, eu vou atualizar para vocês, né? Bom, hoje, até hoje, né? Hoje é o último dia, então, aí da UC, né? E depois, então, a gente passa para o próximo, que para a próxima UC, que é de automação, né? Automação aí de processos industriais, que é o próximo unidade curricular aí do módulo, né? Mas assim, essas atividades era para ter sido entregue até dia 11 ou prolongou mais também? Como é que foi? Não, pode entregar, pode dar uma certa prorrogada, só não, eu peço para vocês, para você até os demais colegas, Clécio, não deixar de chegar virar o módulo, porque é mais difícil. Virou o módulo, é difícil, eu não consigo reabrir o módulo para poder enviar. Então, assim, tenta enviar o quanto antes, certo? Eu enviei meio que coisou, né? Voltou do recesso, aí foi inventando uma coisa e outra. Eu enviei ontem duas aí. Tem Tanto problema, não, não, sem problema, não tem problema nenhum, não. Tem prejuízo, não. Aqui a gente coloca uma data justamente para não ficar muito, jogar tudo muito em cima da hora, principalmente quando é a última C do módulo, né? então, Que aí, beleza, que senão, quando vira módulo é mais complicado, é mais difícil, né? beleza. Então não é, aí é isso que a gente pede, né? Quando vira módulo é mais complicado. Isso que a gente pede aí para não ter essa, vamos dizer assim, acumulada de atividade, né? Beleza, tá tranquilo. Mas então até amanhã eu garanto para vocês, vai estar tudo arrumadinho aí. Bom, Beleza, tranquilo. bom, então não havendo dúvidas aí, vou finalizar aqui por hoje então, Clécio. Qualquer dúvida, então, estou à disposição. Vou desejar a você aí, então uma boa noite, que fique com Deus e até a próxima. Com Deus também. Até mais. Tchau. Tchau.